noite a todos. Boa noite. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa nos envolver, que possamos unir os nossos pensamentos, corações, para estudarmos mais de uma vez nesta noite. Muito bom estar aqui com cada um de vocês e ter essa oportunidade de fazer esse trabalho. Nós escolhemos uma parábola para a gente fazer reflexão na noite de hoje. Eu gosto muito de estudar o Evangelho. E as parábolas, a gente sempre encontra nelas muito simbolismo e uma forma em que Jesus, que era um pedagogo por excelência, né? A gente vai ver que ele ensinava exemplificando, vivenciando, e ensinava muito também utilizando exemplos na natureza e utilizando aquela linguagem daqueles que estavam ouvindo. Então, se ele estava falando de pescadores, de agricultores, pessoas humildes, pessoas que tinham aquela vida ali normal, né, naquelas aldeias, naquelas regiões, ele falava então do trigo, do vinho, ele falava das núpcias, ele falava da pesca, né, dos peixes, dos pães. Então, ele sempre utilizava aquela linguagem simbólica, uma linguagem simples, né, coloquial, e sempre utilizando o conhecimento que cada um trazia para estar levando o conhecimento das coisas espirituais. Então ele falava de coisas tão profundas, espirituais, coisas que a gente ainda está descobrindo, né, que muitas religiões falam que são os mistérios, e que a gente encontra dentro do livro dos Espíritos a resposta de muitas dessas coisas que antes era um mistério, também dentro da filosofia, né, da busca do conhecimento do homem. A gente encontra hoje, às vezes, naquela parábola simples que Jesus deixou ali, contou, que parecia que ele estava contando uma história normal, uma história comum. A gente vai encontrar ali esses temas filosóficos da nossa existência, né, como seres espirituais, caminhando aqui para a perfeição. E as leis, né, de Deus, as leis morais, as leis cósmicas, todas ali, dentro daquelas histórias que pareciam tão simples, tão singelas. Então, por isso que eu gosto muito de estudar as parábolas, principalmente. Hoje eu trouxe uma parábola aqui que é bem conhecida, a parábola do rico e a parábola do pobre Lázaro. Então, essa parábola, a gente vai ver que Jesus ali, quando ele trouxe essa parábola, ele trouxe para a gente tanta reflexão, reflexões sobre reencarnação, lei de causa e efeito, imortalidade da alma, das questões sociais, né, da nossa vida social, as questões do nosso comportamento diante, né, do sofrimento humano. Então a gente vê que numa história em que dentro dessa história a gente vai tirando aqui os significados, a partir do momento que a gente for conversando sobre ela, nós vamos ver quanto conhecimento que Jesus colocou ali dentro dessa pequena parábola, dessa história. Então essa parábola começa assim: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, o qual jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as feridas. Essa primeira parte da parábola, a gente já vai ver aqui muitas coisas da época, né, quando Jesus fala do que o rico se vestia, que era de púrpura, de linho finíssimo. A gente vai ver que eram aquelas roupas que somente usavam as pessoas que tinham muito dinheiro, que possuíam, né, que realmente eram muito ricas. Quando ele fala que ele se regalava, a gente, esplendidamente, naquela época de Jesus, eles tinham uma coisa de banquete todos os dias. Eram aqueles banquetes fartos, né? Matavam aqueles muitos animais e eles se fartavam ali largamente daquele banquete. Essa parte que ele fala dos pães que o mendigo queria se alimentar, dos pães que caíam, eles usavam, né, os ricos nos seus banquetes, eles usavam o pão como se fosse um guardanapo para poder colocar nele ali o que eles se alimentavam.
Então, como eles usavam o pão assim, só como algo que ali ia o alimento, muitas vezes caíam, muitos pedaços de pães caíam ali no chão, debaixo da mesa. E ficavam ali desperdiçados. Então, esse mendigo, ele esperava, né, na hora que fosse jogar no lixo, na hora que fosse retirar, ele poder se alimentar daquilo que estava no lixo. E a gente vai ver que não é muito diferente do que às vezes acontece no mundo moderno, né? E nem isso ele conseguia. Aí a gente vai vendo como Jesus, ao descrever, a iniciar a parábola, ele coloca para a gente, por que aquele homem jazia, quando a gente fala de jazia, quer dizer que ele ficava imóvel, paralisado. E tanto ele ficava imóvel, paralisado, aí nós vamos já relembrar que ele devia ter alguma doença que impedia a sua locomoção e que ele não podia sair dali daquela porta, e ele ali ficava, que quando ele fala que até os cães vinham lamber-lhe as feridas. Então ele não podia nem se defender, nem correr, né, dos cães que chegavam e que lambiam as suas feridas. Então dali a gente já vê a condição, né, de física, de fome, de estado, né, de muita doença, de muito sofrimento que ele estava ali sentindo. Outra coisa interessante no início dessa parábola é que Jesus, não sei se vocês já notaram, ele fala do semeador, do samaritano, do sacerdote, da mulher cananeia. Ele dá nome. A mulher hemorroísa, a mulher adúltera. Ele não nomeia, mas ele nomeou Lázaro. O rico está anônimo, mas o mendigo chama Lázaro. Interessante que, por que ele nomeou Lázaro o mendigo? Lázaro significa Deus ajuda. Então, o nome já escolhido por Jesus já tem um significado. Se o homem não está ajudando, o Lázaro era protegido por Deus. Lázaro significa Deus ajuda. E também tem um significado que muitas vezes essas pessoas, né, que são moradores de rua, em situação de muita miséria, de muita vulnerabilidade, a gente vai ver que acontece muito, né? Eu até falei na hora que eu cheguei, que eu estou cuidando do meu pai idoso, e a gente vê a situação dele, né, quando você chega na velhice, quando você chega nessa idade em que você não é mais útil, você não tem uma vida útil, ativa, você precisa do outro, você passa a ser invisível. Você passa a ser invisível. Então, muitas vezes, quando a gente vai, né, que agora, ontem foi o primeiro dia que a gente teve que botar fralda. Ele suplica para que a gente coloque ele no asilo. Ele pede, coloca no asilo. Então a gente vê que as pessoas, como está o Lázaro nessa situação, elas estão invisíveis. Elas não são úteis. Não tem vida útil. Então, para o homem, que a gente ainda é muito movido por interesse, pelo egoísmo, a gente vai amar se a gente tiver algo em troca. O nosso amor tem essas condicionalidades ainda. Não é aquele amor incondicional. Fica invisível, anônimo. Então, por isso, Jesus fez questão de nomear. É o Lázaro. E o significado. Deus ajuda. Aconteceu, ainda lendo a parábola, né? Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Aconteceu. A morte do mendigo era previsível. Morrer pela doença, morrer pela fome, morrer pelo abandono, pela indiferença. Talvez a qualquer hora abriria a porta, né, da casa dos ricos, ou quem passaria na rua, ele encontraria ele morto. Com certeza, a morte do rico foi algo que assustou a todos, que ninguém esperava. Não é? Às vezes a gente fala, né, a pessoa tão jovem morreu, tão saudável morreu, de repente morreu. E nesse momento, a gente vê aqui
que ele coloca que o mendigo foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Abraão significa quase que Deus, vamos dizer assim, para os israelitas. É o pai, né, do fundador de Israel, é o pai, é o plano mais superior que possa existir. Então ele foi levado direto para o seio. O seio quer dizer junto, do lado, aconchegado. E ele continua. Morreu também o rico, foi sepultado. Simplesmente. Mas com certeza aqui na terra teve todas as homenagens possíveis, fisicamente falando. Então, nesse momento da parábola, a gente também traz essa reflexão. Aí já vem o outro lado, do outro plano. E a gente vai ver agora como que cada um dos dois vão despertar, né? O Lázaro e o rico, né? Como que eles vão despertar. E ele então continua na parábola. No inferno, entrando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão. Aqui ele está falando do rico. E Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe o dedo em água, a ponta do dedo em água, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Então, quando ele abre os olhos da alma, não são os olhos físicos, né? Os olhos da alma. E isso acontece quando a gente abre os olhos da alma, no plano cósmico, no plano espiritual, nós nos vemos tal qual nós somos. A nossa realidade se mostra. Então, ele viu ali naquele momento que ele foi um homem que teve posses, que teve condições de ajudar, que teve os ensinamentos na sinagoga, que teve todas as oportunidades, mas que viveu fechado simplesmente para o egoísmo, para as suas sensações passageiras e materiais. Ele se viu então preso na sua consciência, na maldade que ele trazia dentro dele, da indiferença. E, no entanto, ele, ao abrir os olhos, na crença dos israelitas, dos judeus, as pessoas, vários patamares no plano depois da morte, mas um pode ver o outro. Então, ele estava num patamar, uma situação bem inferior, mas ele pôde ver Lázaro no seio de Abraão. Então, nesse momento em que ele pede para que Lázaro molhasse a ponta dos dedos e fosse lá apaziguar aquele tormento dele, molhando a sua língua, ele julga que ele tinha feito algum bem para Lázaro, porque ele deixou ele ficar na porta dele. Então, se ele deixou ele ficar na porta dele do jeito que foi, ele devia alguma coisa para ele. Lá na sua intuição, né, no seu íntimo, ele ainda achava assim, ele ainda não caiu em si do mal que ele tinha feito. Ele só estava preocupado com o sofrimento que ele estava sentindo, queria um alívio. E o alívio naquele momento seria o Lázaro vir e molhar a sua boca, porque ele achava que Lázaro devia alguma coisa para ele. E a gente então vai ver nesse momento a resposta de Abraão. E essa resposta de Abraão a gente vai ver aqui quando Jesus coloca, é para cada um de nós. Quantas vezes, quando nós acordamos, despertamos lá no plano espiritual, aí é que a gente vai ver todas as oportunidades que nós perdemos. As oportunidades de crescimento, de aprendizado, de aprimoramento, de resgate de dívidas, de reconciliação, de apaziguamento da nossa vida interior, de espiritualização. Tudo que nós perdemos, a gente muitas vezes aqui na Terra, a gente é como esse rico aqui. A gente está falando só de bens materiais, não. Nós estamos falando também de dons que nós possuímos. O dom da visão, o dom da saúde, o dom da família, o dom do amor, do afeto, de tudo que nós possuímos de bem, que a gente pode compartilhar, pode estar ajudando as pessoas, pode estar amenizando o sofrimento de alguém, pode estar melhorando a vida das pessoas, da nossa humanidade. Então vamos ver a resposta de Abraão, e nessa resposta a gente faz essa reflexão de todas as bênçãos que a gente recebe.
Nós homens, nós somos muito bons para pedir, para exigir, mas nós somos péssimos para agradecer, para ter gratidão. Então, nessa hora aqui, Abraão coloca muito isso para o homem rico. Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentas. É aquele momento, né, nesse momento do plano espiritual, quando a gente abre os olhos da alma, não é mais os olhos físicos, e que a gente vê, nossa, quanta oportunidade eu perdi, quantas bênçãos eu desperdicei, quanta coisa eu não realizei, o quanto eu podia ter crescido, evoluído, aprendido, e eu não fiz. São os bens que nós recebemos, não é? A gente muitas vezes acha que está recebendo só os males. A gente não sabe ainda valorizar os bens que nós recebemos, as benesses que nós temos na vida. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para nós outros não podem, nem os de lá para cá. Aí a gente vai fazer uma reflexão nessa parte da parábola aqui. Não existe um inferno eterno. Vai eternamente ficar no sofrimento. Não existe também aquele céu que você vai ficar lá à toa, tocando harpinha. Nada disso. Então, o que Abraão quis dizer com isso? Que não pode passar daqui para lá, de cá para cá. Será que nessa parábola Jesus estava falando que o rico, né, ia sofrer eternamente e o Lázaro ia ficar também eternamente só naquela condição ali? A gente vê que esse abismo que ele coloca é porque o rico, na realidade, ele não se arrependeu, ele não se converteu, ele não se modificou. E enquanto o homem não se transforma, não se modifica, enquanto o homem, a gente vê que até no início da página que eu fiz, estudei, né, para trazer essa reflexão para vocês, que é de um filósofo chamado Berto Rodin, ele coloca o seguinte para a gente: enquanto o homem não se converte da sua maldade, continuam os males, com ou sem corpo material. Então, a mudança, a conversão, vamos dizer assim, a mudança, a transformação, ela vai acontecer de dentro para fora. O céu ou o inferno não foi Deus que criou, mas a nossa consciência que cria. Então, nós criamos o nosso céu e nós criamos o nosso inferno. Naquele momento ali, aquele inferno que ele havia criado, desperdiçando todos os bens, tudo de bom que ele teve, numa vida de desregramento, numa vida de egoísmo, de indiferença ao sofrimento de quem estava ali, jogado na sua porta, tudo aquilo que ele havia vivido daquela forma ali, tão egoísta, aquilo estava ali na consciência dele, trazendo um abismo enorme, que o impedia de progredir. Tem um outro pensamento também, né, desse filósofo, que ele fala para a gente o seguinte: o livre-arbítrio persiste enquanto a alma existe. Então nós somos o nosso céu, nós somos o nosso inferno a partir das nossas escolhas. E às vezes a gente tem uma coisa que a gente, às vezes, a pessoa morre, né? A gente acha que a pessoa já virou anjinho, né? Morreu, a gente até costuma falar, brincar, né? Não fala, não, fulano já morreu, coitadinho. Não é coitadinho, já morreu, não vamos falar não, né? Aí fala assim, fulano não era boa coisa, não era boa bisca, não prestava e tal. A gente faz, mas morreu, deixa pra lá. Vamos continuar. Do mesmo jeito, com os mesmos defeitos, com as mesmas dificuldades. E pior ainda, porque o que acontece quando acontece a morte do corpo físico? O corpo físico, os olhos físicos, eles é como se fosse algo que ofuscasse a nossa visão espiritual. Eles são opacos. Ele não nos deixa ver com nitidez o que nós somos realmente dentro de nós, no nosso coração. Nós temos muito medo desse olhar para dentro,
desse autoconhecimento. Mas é isso que vai nos libertar. Tem uma frase do Lao Tse, que é um filósofo também, que eu trouxe até uma poesia dele para encerrar a nossa conversa. Tem uma frase dele, e essa frase é muito para esse nosso autoconhecimento. Ele diz o seguinte: uma verdade pode cicatrizar, mas uma mentira, mesmo que nunca seja descoberta, será sempre uma ferida aberta. Então, antes a verdade, saber os nossos limites, as nossas fraquezas, as nossas limitações, começar a trabalhar nela, né, que é curar a ferida, cicatrizar, com a verdade ela vai cicatrizar, do que a gente viver muitas vezes de mentira. Quantas vezes, né, nós vivemos uma mentira a vida inteira? Aquelas pessoas, né, que às vezes chegam na casa espírita, é paciente, é calma, é tolerante, mas quando chega em casa, não tem paciência nem com mosquito, né? Uma vez eu li um livro, uma história engraçada, né, que o orador estava preparando a palestra sobre paciência e a mosca, o mosquito voando, voejando em volta dele, até que ele ficou tão irritado que tampou tudo pro chão, para pegar o mosquito. Cadê a paciência? Aí que ele viu que estava preparando um estudo sobre a paciência. Então é a verdade dentro de nós. Então esse abismo a gente não vai ver como algo que nunca mais vai ser transponível, mas como vamos passar sim, a partir do momento que nos transformarmos. A gente tem que fazer essa conversão, essa mudança, e essa mudança ela é de dentro para fora. E através de muitas encarnações mesmo. Quantas vezes a gente vai voltar numa encarnação para consertar alguma coisa que a gente precisa ali consertar, né, para reconciliar com alguém, para poder estar parando as arestas, e a gente vai continuar errando no mesmo ponto, né? Até a gente vai pedindo a espiritualidade, vai colocando, né, vai parando as arestas, vai colocando aqueles obstáculos que vai nos ajudar a ter outro tipo de visão, para a gente poder conseguir ir adiante. Eu lembro muito da Beth falando, sábado foi aniversário dela, ela ia fazer, a gente estava lembrando aqui, né, Pedro Paulo, dos cartõezinhos dela, que a gente acha dentro dos livros. Então os livros estão por aí, de vez em quando a gente acha dentro do livro um cartãozinho, uma mensagem dela. Ela iria fazer 76 anos, sábado agora, dia 16 de junho. E a Beth, então, ela sempre falava muito isso com a gente. Ela sempre falava. Porque a paralisia foi para ela algo de que fisicamente trouxe uma limitação para ela, mas que ela precisava, porque aquilo fez com que ela descobrisse a doutrina espírita, se tornasse a trabalhadora da doutrina espírita que ela se tornou. Então ela falava comigo: filha, eu posso reclamar de tudo na minha vida, menos da paralisia. Porque essa eu pedi. E ela contava que, tem até no livro dela, eu coloquei essa foto dela, a última foto dela em pé, com 2 anos de idade. No livro Ceifa, né, que eu vou até trazer alguns de doação para cá. Então, no livro Ceifa, tem uma foto dela com 2 anos de idade. Depois dessa foto, ela teve a febre e nunca mais ela ficou em pé, como ela está em pé nessa foto. E ela, então, ela falou que, ela perguntou ao pai dela, com 3 anos de idade, que já estava sem poder andar com a paralisia: ô papai, por que Deus tirou as minhas pernas? Eu gosto tanto de dançar, eu sou tão feliz, eu gosto tanto de brincar, por que Ele tirou minhas pernas? E o Sodemar falou para ela, a primeira vez, sobre a reencarnação. Falou para ela: minha filha, com certeza Ele está querendo te mostrar que você tem outros caminhos para seguir. Você deve ter utilizado suas perninhas de uma forma que não trouxe para você coisas boas, que você foi infeliz. E agora você tem outros caminhos para seguir para você ser feliz. E ela disse que ela nunca mais perguntou. E nunca mais chorou por causa disso. Por outras coisas, sim. Mas por causa disso, não.
E a gente vai vendo que quando você fala em aceitar a dor, né, por causa da reencarnação, não é você se conformar, porque ela não se conformou. Aí ela continuou a trabalhar, nada impedia, não tinha limitação, onde ela podia ir, ela ia. E a gente vai ver, né, na biografia dela, no livro a gente coloca, né, a Lívia colocou pra gente, com 15 anos de idade ela foi para um hospital no Rio de Janeiro para fazer a cirurgia, para pôr o aparelho para ficar de pé. E ela ficou, então, dos 15 anos até mais de 16 anos dentro desse hospital. Muitas vezes ela contava, era maltratada, sofria, né, porque ela era alegre, extrovertida, e muitas vezes as pessoas ali com aquela deficiência eram pessoas mais amarguradas e a maltratavam. E ela ficou até o final. E no meio do tratamento ainda, um dos médicos chegou para ela e disse: por que você está se submetendo a tudo isso? O máximo que você vai conseguir é usar um aparelho pesado e caminhar com muita dificuldade. E ainda com as bengalas. E o que ela respondeu para ele, ela já falou em várias palestras. Eu estou fazendo isso porque eu quero falar de Jesus em pé. E foi o que ela fez. Enquanto ela conseguia entrar dentro do centro, em pé ela entrava, e enquanto ela conseguia falar na tribuna, em pé, às vezes apoiando na mesa, ela falou. Só quando ela não estava mais aguentando que ela voltou a usar a cadeira de rodas para entrar, e eles falavam já sentada, porque as dores eram insuportáveis. Então, gente, continuando aqui na nossa parábola, o rico então perguntou: pai, eu te suplico que mande Lázaro, né, a minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhe dês testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então é assim ainda que a humanidade caminha. A gente tem todas as revelações, tem todo o conhecimento, tem tudo ao nosso alcance. Mas nós ainda buscamos os milagres. Nós ainda buscamos os acontecimentos que venham nos comprovar que a sobrevivência da alma é uma realidade, que a alma continua a viver, né, depois da morte do corpo físico. A gente ainda quer fenômeno, sendo que o fenômeno maior da vida já somos nós próprios. É só escutar o nosso coração bater. Estava lendo essa semana que o coração é o único órgão que não dá câncer. E é porque ele não para de trabalhar. Ele está incessantemente, né, jogando para fora, bombeando e trabalhando. E assim também a nossa mente, a nossa vida, cada um de nós. Então o milagre da vida já está aqui na gente. Está com cada um de nós. Então, nesse momento aqui também, dessa parte da parábola, é um grande ensinamento para a humanidade. A gente não precisa de esperar milagres para a gente se transformar, ou grandes acontecimentos. Tudo já está aí, na nossa frente. O conhecimento, quando ele fala, né, já veio Moisés, os profetas, e a gente já teve Jesus, os profetas, e temos os filósofos, e temos a ciência, e temos muito conhecimento. A doutrina espírita, que é tão jovem, né, pouco mais de 150 anos, está aí trazendo o evangelho redivivo, trazendo todo o conhecimento filosófico, científico dentro do seu contexto, dentro do livro dos Espíritos, dentro das obras básicas. Então nós temos todo esse material na nossa mão. Não adianta, igual ele falou, não adianta que os mortos venham falar se eles não querem se transformar. Então, quando nós não queremos mudar, não adianta nada. Nós temos que ter um mínimo de vontade. Tem uma questão do livro dos Espíritos, eu não vou lembrar o número dela, mas quando Kardec pergunta como que o homem pode fazer para vencer as suas paixões inferiores. E os Espíritos respondem: basta ter vontade.
o que acontece é que ele não tem vontade. Então, o mínimo de boa vontade, a gente vai conseguir vencer, né, essa situação de sofrimento que a gente passa aqui. E ainda, para estar fechando, né, a nossa reflexão, a gente vai ver aqui, né, ainda para fazer a reflexão da parábola, nem todas as pessoas que sofrem como Lázaro vão estar acordando no plano espiritual em situação de benesses. Porque tem lá no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, né, tem o bem e tem o mal sofrer. E nem todas as pessoas que são como o rico aqui da parábola não conseguem utilizar bem as bênçãos que ele ganha na vida, sejam bênçãos materiais, da saúde, da inteligência, todos os dons. Então a gente vai ver que muitas vezes nós vamos encontrar aquelas pessoas em situações assim, igual a do Lázaro, mas que traz tanta dor, tanta revolta no coração, que não vão se transformar. E aí nós pegamos uma frase desse filósofo que a gente fez essa reflexão, e eu achei assim, muito interessante. Porque na doutrina espírita, vocês já ouviram falar que quando você não desperta pelo amor, você desperta pela dor, não é? Então esse rico despertou no plano espiritual naquela situação de sofrimento para ele acordar, valorizar aquilo que ele não soube valorizar. Então era um momento dele, era a lei divina ali acontecendo. Não era Deus castigando, ou porque ele estava no inferno. Era a sua consciência cobrando dele. Peraí, acorda, né? Então se não acordar pelo amor, você vai acordar pela dor. Na doutrina espírita fala isso pra gente. E esse filósofo, né, ele coloca pra gente, eu achei assim, fenomenal a exemplificação dele. E está num livro dele que se chama Por que Sofremos? Ele diz que tem 3 classes de sofredores. Então a gente vai ver que vai encaixar aqui o rico e vai encaixar o Lázaro. E vamos ver se a gente também vai se encaixar aqui em uma dessas 3 classes, né? Eu achei assim fenomenal a fala dele. Ele coloca que existe a retaguarda dos revoltados, o exército dos conformados e a vanguarda dos regenerados. Então ele coloca que a retaguarda dos revoltados são aqueles que não aprendem nada com sofrimento nem com a dor. Pelo contrário, tornam-se piores ainda, mais amargurados, muitas vezes se viram até mesmo criminosos. O exército dos conformados. Esse aí a gente vai botar, por isso que ele colocou até exército. No exército a gente já fala que são milhões, né? Dos conformados. Esse aí não melhora nem piora. Ele vai ficar só entregue ao seu sofrimento e muitas vezes se vitimizando. Muitas vezes se vitimizando. Eu sou um coitado. Ele conformou com a dor. Ele não abraçou a dor para junto com ela se transformar, não. Ele conformou e muitas vezes se vitimizou. Então esse não vai nem piorar nem melhorar. Mais fácil é piorar, né? E a vanguarda dos regenerados. Esses estão à frente, esses caminharam longe. São aqueles que, peraí, isso aqui está acontecendo, o que eu posso mudar? O que eu posso me modificar? Não é? A gente deu aqui o exemplo da Beth, tem mais exemplos dentro da doutrina espírita. Jerônimo Mendonça, que era conhecido como gigante deitado, que teve artrite reumatoide e, no entanto, fundou lá para criança pobre, fazia palestras no Brasil inteiro. Então é saber que a dor, que o sofrimento vem para nos tornar melhores. E é isso que Lázaro fez. Lázaro ficou aquele tempo todo ali, a gente vai ver que ele, em nenhum momento ele se revoltou, ele xingou, ele foi agressivo, ele aceitava o que chegava para ele e ele foi se transformando e foi se modificando. E para encerrar, pedi até a Cristina para dar um sinalzinho, senão a gente se empolga, né? O relógio está parado, a gente se empolga aqui, as cadeiras são confortáveis, né? Todo mundo está confortável aí. Aí o Pedro Paulo falou que eu podia falar 2 horas, tá, gente? Vocês têm as cadeiras novas, senta bonito, todo mundo confortável, pode falar 2 horas, tá? Então a gente trouxe uma poesia de um filósofo, né? Já que nós falamos aqui que todo esse conhecimento já está com a gente aqui, esse poema que eu vou ler, que é mais uma mensagem de reflexão do que um poema. Ele foi escrito no século 6 a.C., pelo fundador do taoísmo, que é Lao Tse.
Então a gente vê que lá antigamente já tinha todo esse conhecimento. Reencarnação não foi a doutrina espírita que criou. Mediunidade não foi Allan Kardec que inventou. Lei de causa e efeito não foi Elizabeth Montenari que trouxe. Né? Todo esse conhecimento, tudo isso está aí na humanidade há séculos, há milênios. E basta a gente abrir os olhos e enxergar. E o Lao Tse coloca para a gente aqui, lá naquele tempo, né, no século VI, ele já falava isso. Parece que ele escreveu para hoje, no momento de hoje. Ele fala como que é encarado no mundo um homem que é espiritualizado, ou que busca essa espiritualização. Vocês vão ver como que é atual o que ele fala. E a gente vai encerrar com essa reflexão. Quem é iluminado por dentro parece escuro aos olhos do mundo. Quem progride interiormente parece ser retrógrado. Quem é autorrealizado parece um homem imprestável. Quem segue a luz interna parece uma negação para o mundo. Quem se conserva puro parece um bobo, um simplório. Quem é paciente e tolerante parece um sujeito sem caráter. Quem vive de acordo com o seu eu espiritual passa por um homem enigmático. Parece que escreveu hoje, né? Agora, nos dias que nós estamos vivendo. Então vamos seguir o nosso eu espiritual, a nossa consciência, e não vamos nas águas da massa, não. Porque foi as águas lá da massa que gritou para soltar Barrabás e para crucificar Jesus. Então, se a gente está vendo que está tudo, vamos usar a nossa reflexão, o nosso senso crítico, o nosso bom senso, e vai ver que nem tudo que é bom para todo mundo é bom para mim, não. Eu sei o que é bom para mim. Tá? Na época que eu trabalhava muito com os jovens, eu tenho alguns jovens que até hoje, né, eles ainda passam isso, que não bebiam, não fumavam, não usavam droga, trabalhavam no teatro, trabalhavam na mesa mediúnica, estava sempre ali do nosso lado. E muitos deles chegavam para mim e falavam que elas eram vítimas de deboche, que os amigos debochavam. Bebê não há que ser bobo, né? Deve sim, fazer isso e tal. Então a gente vê que muitas vezes quando a gente faz essa crítica às pessoas, né, a gente está olhando para a gente, não para ela, o que é bom para ela. E a gente nunca sabe se dentro daquela pessoa, daquele jovem, eu conversava muito isso com eles, porque eu venho de uma família que sofreu muito com o alcoolismo e com as drogas. Foi destruída pelo alcoolismo e pelas drogas. Minha família foi praticamente dizimada. E eu sempre falava muito com eles, você não sabe se dentro de você mora uma pessoa que tem problema com o alcoolismo. Então, se você pode evitar, evita. Mas proibir, a gente nunca proíbe. Então, é da consciência de cada um. Mas isso que o filósofo falou aqui, Lao Tse, é realmente verdade. A partir do momento em que você busca essa mudança, busca essa diferença, você passa a ser um ser enigmático. Quando não é coisa pior, né? Bobo, né? É Zé Mané, é sem caráter, é fracote, né? É sem vergonha, é isso, é aquilo, porque não reage, né? Não paga com a mesma moeda, não é agressivo, não é violento, consegue perdoar, vive com humildade, consegue abraçar mesmo aqueles que muitas vezes fazem alguma dor, algum sofrimento. Então a gente é realmente julgado assim. Isso aconteceu até com o Chico, como vai acontecer com a gente, né? O Chico, que uma vez foi um homem que ficou com raiva do Chico, brigou com o Chico, e o Emmanuel falou com o Chico vai lá e conserta isso aí. Conserta, pede desculpa, tal, porque não tá certo isso aí não. E o Chico foi conversar com a criatura, né? E quando ele está lá conversando com a criatura, com aquele jeitinho dele, aí o homem virou para ele e falou assim, olha, Chico, eu aceito as suas desculpas. Agora eu não sei se você é bom ou se você é sem vergonha mesmo. Aí o Chico falou assim, não, meu irmão, eu sou muito sem vergonha mesmo. Tem vergonha. E
saiu e foi. Quantas vezes, né? Recebeu cusparada na cara, recebeu agressão física, a descrença das pessoas que rasgavam às vezes as cartas, jogavam na cara dele, chamavam ele de exagerado dentro do próprio movimento. Ah, Chico é exagerado, ficar dando moedinha na mão das pessoas, está querendo aparecer. As pessoas falavam assim com o Chico, está querendo aparecer. Aí um dia ele se explicou. É porque quando eu entrego as moedas, eu pego na mão delas, eu olho no olho delas, eu abraço. Eu não dou só as moedas, eu me dou inteiro para elas. Aí eu acho que quem ouviu essa explicação, né, deve ter enfiado a viola no saco, como diz antigamente, ficado quietinho. Mas mesmo assim, o Chico precisou fundar uma casa espírita. Vocês já viram o que está escrito atrás? Quando o Chico está psicografando? Alguém aqui já parou para ler? Esta casa espírita é do senhor Francisco Cândido Xavier, sobre sua responsabilidade, sobre a sua direção. Será que o Chico fez isso porque queria aparecer? Para trabalhar com a espiritualidade como ele desejava, sem que o ego das pessoas atrapalhasse, já que ele não tinha isso. Porque se ele tivesse, ele seria o homem mais rico do mundo, só pelos direitos autorais dos livros que ele escreveu. Aí você vai achar, mas isso não existia. Existe sim, tanto que teve espírita depois dele que começou a receber direito aos autorais dos livros e ficaram ricos. Então, gente, vamos refletir. Vamos refletir, porque nós temos nas nossas mãos, vivemos no mesmo século que o Chico Xavier. Não precisamos que o Lázaro venha para nos falar da vida verdadeira, não, da nossa transformação. Não. Nós temos muito exemplo, nós temos muito conhecimento, nós temos muito caminho a percorrer. Para quando a gente chegar do lado de lá, abrir os olhos da alma. Porque os olhos da matéria está difícil da gente abrir. Mas quando a gente abrir os olhos da alma, a gente não ter vergonha do que nós fizemos aqui. E nem arrependimento. Que Jesus nos abençoe a todos, muita paz. Obrigada pelo carinho e pela atenção de todos.